Ora, viva, muito boa noite, caros telespectadores, estimados internautas que nos acompanham a partir do Facebook, assim como os internautas que nos acompanham a partir do YouTube. Quarta-feira sim, trazemos este, que é o nosso espaço, análise econômica, de conversa e debate de eventos econômicos nacionais e internacionais. À semelhança do que fazemos todas as semanas, vamos discutir quais foram os principais acontecimentos da semana referentes à nossa economia. Em primeira instância, vamos falar sobre este início, a partir do dia 1 de setembro, do novo tráfego em relação ao tráfego ferroviário, em relação a Moçambique e à África do Sul, em que estes países aumentam as suas relações comerciais a partir da linha férrea que liga Moçambique e a África do Sul, com o intuito também de reduzir o tráfego de viaturas que tem, de certo modo, engarrafado, se podemos assim colocar, a N4, Estrada Nacional número 4. Vamos também no programa 2 falar sobre os megaprojetos, mas em particular a exploração de carvão mineral na província de Tete, na qual os fornecedores a nível local, se assim podemos chamar, conteúdo local, viram-se nos últimos dias obrigados a rever os seus contratos em baixa devido à queda do preço do carvão mineral a nível internacional. E já ao final do programa vamos fazer uma avaliação sobre as contas da empresa de aeroportos de Moçambique, a qual no ano 2022 registrou um aumento de 29% no tráfego aéreo, mas em contrapartida registrou também no mesmo período um prejuízo de 820 milhões de meticais, apesar de, aliás, o tráfego aéreo, que é a principal fonte de renda desta empresa, ter aumentado. Como habitual, tenho os meus convidados do meu lado esquerdo, Gil Aníbal, que aproveito para cumprimentar e desejar boas-vindas ao programa. Gil, boa noite. Boa noite, obrigado pelo convite. Cumprimentar o meu colega Dr. Camayo, a quem nos vê para de casa, a redação da FTV. Exato. Como é? Faço mesmo. Boa noite, seja bem-vindo ao nosso programa. Mais uma vez estamos aqui para discutir. Exato. Boa noite, Salvado. Boa noite, colega de painel, Gil Aníbal. E também quero cumprimentar a todos os nossos telespectadores e internautas que nos assistem pelas diversas plataformas digitais e que quarta sim estão ligados ao programa. Gil, parece ser sistemática a nossa discussão, mas estávamos aqui na semana passada e antepassada a ressalvar a necessidade de criar-se vias alternativas de interligação entre os países a nível da África, mas mesmo a nível nacional. E parece, não sei se fomos ouvidos ou não, mas a África do Sul e Moçambique alargaram o seu corredor no que diz respeito às transações por via ferroviária. O que pode significar isso para a Estrada Nacional número 4, mas também para as transações entre esses dois países? Bom, eu penso que os dois países estão de parabéns para iniciar. Estão de parabéns porque nós temos sempre discutido que a maior parte dos países que desenvolvem rapidamente, desenvolvimento econômico neste caso, a primeira condição que se verifica, ou indicador econômico que se verifica, é o fluxo. O fluxo de bens, Exato. serviços e pessoas. Podemos dar exemplo a alguém que sai do Zimpeto à Baixa da cidade. Se perde 2 horas no congestionamento, então a economia dessa pessoa fica comprometida. Podemos imaginar numa empresa em que cada minuto produz $1 e você perde 2 horas no congestionamento, então é uma falência. Então, Exato. a conectocracia auxilia o fluxo, a mobilidade e ajuda mesmo no incremento das economias. Então, a África do Sul e Moçambique estão de parabéns quanto a esse ponto. Em relação ao impacto sobre a N4, há que perceber que nem toda a mercadoria é transportável via ferroviária. O que quer dizer, apesar de que vai reduzir o tráfego, vamos assim dizer, fonte de receita dos transportadores rodoviários, mas eu penso que o negócio rodoviário vai continuar. Há quem fazia pergunta como esta: será que os automobilistas que transportam, por exemplo, cargas pesadas como carvão, urânio, aqueles minerais que são transportados da África do Sul, Zimbábue, etc., e vão até ao porto, vão usar o Porto Seco, que é o que foi construído pelos caminhos de ferro de Moçambique, como forma de reduzir não só o tráfego na N4, mas também para criar uma fonte de receita para os caminhos de ferro de Moçambique. Exato. A resposta é que, politicamente, não é funcional, porque estaria a pôr em causa alguns negócios das elites políticas que estão, naturalmente, por detrás desse negócio de transporte rodoviário.
É por isso que o Porto Seco ainda vai ser problemático em termos de viabilidade e sustentabilidade financeira. Gil, ainda no âmbito desta viabilidade, em termos de viabilidade técnica, econômica, técnica, este alargamento desta via, deste corredor entre Moçambique e a África do Sul, há espaço de uma viabilidade econômica? Há fluxo de mercadorias suficientes que sejam transportáveis a nível ferroviário para alimentar este alargamento? Eu penso que é preciso fazer um estudo integrado. Um estudo integrado no sentido de não só criar conectocracia entre os dois países na componente de transporte de mercadorias, mas também tem que ver a questão de transporte de pessoas. Por exemplo, os países europeus, Paris e a França e os outros, há mais fluxo de pessoas do que a mercadoria propriamente dita. Exato. Então, nós como somos vizinhos da África do Sul, aqui Botsuana, um pouco aqui Zimbábue, Lesoto e Eswatini, eu penso que devíamos sim começar a criar linhas ferroviárias de comboios elétricos para o fluxo de bens a nível da região. Aliás, na última cimeira da SADC discutiu-se esta necessidade de criar meios de interconectar a região. É exatamente mas isso. A questão de financiamento veio à mesa, que aliás é uma das principais preocupações. É por esta mesma não só para a região, mas também para o nosso país. É por essa razão que eu até avanço a possibilidade de que tem que se fazer um estudo integrado do transporte rodoviário e ferroviário. Exato. Como é? Faço a mesma questão. Qual é o benefício que deste alargamento deste corredor entre Moçambique e a África do Sul poderá trazer para a nossa economia? Há ou não viabilidade técnica? Muitas decisões por vezes são políticas e não há fluidez de mercadorias suficientes para albergar a criação de uma nova rota. Neste caso, há espaço, há viabilidade técnica e econômica para esta abertura? Bom, eu só dou boa noite mais uma vez. Bom, este é o primeiro sinal de que quando fala-se, temos discursos políticos em que temos discursos políticos sobre a quebra de barreiras alfandegárias. Exato. Temos discursos políticos que falam sobre a redução, a integração regional. Quero ensinar uma coisa. Já vem-se há bastante tempo a falar sobre a integração regional. Exato. Este é o primeiro passo para a integração regional. Conectar os partes. Conectar os partes. Nós sabemos que os portos, caminhos de ferro unem as pessoas. Exato. Mas agora tem um outro avanço, tem um outro passo que temos que olhar. É a questão de a uniformização da moeda circulante. Exato. A nível da Europa, nós encontramos esses subways que liga Espanha, liga Portugal, liga França, liga Bélgica e por aí em diante. Exato, há uma interconexão dos países. O que é que tem em comum? A moeda. Exato. A moeda. Usa-se a única moeda. A única moeda que é o euro. Única. Agora volto para si. A sua opinião, qual será a moeda dominante? Obviamente que será a moeda da África do Sul. É o beligerante africano. Então, sob o ponto de vista técnico, esta mobilidade de pessoas de Moçambique, África do Sul, vai trazer mais valia para a África do Sul. Há mais benefícios para a África do Sul do que para os outros países da região. Eu fui buscar aqui um exemplo terra a terra, que a moeda dominante será o rand. A África do Sul tem maior industrialização. Acha que o alto desenvolvimento da África do Sul, alto desenvolvimento em relação aos países da região, prejudica, de certo modo, ou atrasa essa ideia da União Africana? Naturalmente que atrasa. Atrasa por quê? Porque nós, por exemplo, nós não estamos ao mesmo nível de desenvolvimento socioeconômico igual ao Brasil. Naturalmente que para haver esta integração regional, teríamos que viver casos de experiência como aquelas que aconteceu na União Europeia, em que o FMI teve que financiar a Grécia. Para que haja esta integração em uma moeda única, aqui teria que existir um banco central africano que tem esta mesma moeda única e queria financiar
aos países que não estão ao nível de reservas obrigatórias para estarem integrados na mesma moeda. Mas, Tomaio, voltando exatamente a este corredor, isto pode ajudar, de certo modo, a reduzir o tráfego a nível da N4? Ok, exato, eu fui sob o ponto de vista econômico. Em termos de tráfego, vamos lá olhar aqui em outros aspectos. A maior circulação a nível da Wheatbank, a maior circulação é de pessoas e bens. E pelo que eu pude me informar, isto vai ajudar na mobilidade naquilo que é o ferrocromo, vai melhorar. E também a questão das cargas pesadas vai ajudar, sim, em termos de mobilidade de mercadorias. As pessoas já não vão correr tantos riscos. Para nós, grande parte das pessoas vão comprar carros em Deben. Exato. Vão comprar carros em Deben. Com esta nova janela, vai sim reduzir o custo e vai garantir maior circulação de mercadorias. Agora, naturalmente que há um desafio. Qual é esse desafio que persiste e talvez mina a funcionalidade disto? A segurança pública. Porque nós, para este nível de transporte, o nível de segurança tem que estar eficaz. Estamos a falar de câmaras de videovigilância, estamos a falar de vigilância estática, estamos a falar da própria tecnologia, os meios de segurança, porque haverá maior fluxo de pessoas. Exato. E neste processo de haver maior fluxo de pessoas, naturalmente que há maior intrusão de culturas e por aí em diante. Agora, o nível de segurança tem que subir. O nível de segurança tem que subir para garantir que estas mesmas pessoas possam circular de forma segura. Este é o grande desafio. Mas em termos gerais, este projeto está de parabéns. É um projeto que é de mais-valia, é de mais-valia para Moçambique, pese embora que eu vejo maior vantagem competitiva por parte da África do Sul. Como eu havia dito, creio que a moeda de circulação aqui assim será... sendo, ela tem maior benefício em relação aos outros países. Mas passa uma mensagem, por exemplo, agora, de uma mudança de core business da CFM, quando cria, por exemplo, a CFM Logistic e agora já ia tentar mesmo dinamizar esta nova rota entre Moçambique e a África do Sul, ou primeiro já alargar, dar-nos a entender que há um novo core business a nível da CFM. Já ia mesmo parabenizar a CFM por esta nova roupagem. Ou seja, está a identificar as oportunidades de negócio e está ali a um passo à frente. Isto é bom. É encorajar as outras empresas públicas para que também tenham esta dinâmica, não é? Exato. A CFM está de parabéns com relação a isso. Gil, parece que a CFM está a mudar de roupagem, como fazia referência aqui o Kumaia. Temos uma nova CFM a criar novos veículos e a tentar alargar aquilo que são as rotas que existem. É uma nova dinâmica de uma CFM que talvez podemos esperar nos próximos tempos. É um sinalizador de vivacidade. Exato. Sim, eu dizia, é uma não só nova roupagem, como se diz, mas também é o abrir de uma se calhar, janela de oportunidade para maximizar as parcerias público-privadas. Como disse, está a criar veículos, são veículos, obviamente. Agora, sendo veículos, o maior desafio que se coloca é como operacionalizar isso com a agenda do governo, uma vez que criou-se, por exemplo, um Instituto Ferroportuário, que é o regulador das atividades ferroportuárias. E eu já avançava de que o Ministério de Transportes e Comunicações tem um projeto de 2019 que é para construção e exploração de uma linha férrea norte-sul com duas modalidades de negócio, ou transporte de bens e serviços, incluindo pessoas, ou efetivamente pensar-se numa rubrica de transporte de pessoas, mas por comboios elétricos. Então, se estes projetos estiverem, vamos assim dizer, implementados ao nível dos caminhos de ferro de Moçambique, eu penso que esta empresa vai ser uma das mais sustentáveis possíveis. Gil, este projeto, a nível de financiamento, um projeto igual a este tem um financiamento, obviamente, também colossal. É um contexto em que discutimos ainda a viabilidade financeira da construção da estrada rodoviária da N1. Há condições para construir uma linha férrea a nível da região? Eu penso que sim. Norte a sul? Eu penso que sim. A primeira condição é a existência do mercado. Neste momento, estamos a dizer que Moçambique está a somar
o número de seus cidadãos. Estamos a falar de 32 milhões de habitantes. Olha, esse é o mercado. 2, o sistema de transporte de Moçambique não é integrado. Então, quando se integrar esse sistema de transporte, naturalmente, com o número de pessoas a usar, vamos supor por hipótese, 15 milhões ou 20 milhões de cidadãos venham a usar esse sistema rodoviário norte-sul. Se calhar aí vai reduzir o movimento migratório só nos meses de janeiro, de dezembro a janeiro. Porque temos um movimento migratório pico só em dezembro e janeiro. Exato. E cada movimentação das festas. Sim, são alguns momentos como a Páscoa e são aqueles momentos em que a própria fronteira não tem capacidade de resposta pelo movimento migratório. Sim, continuando, é um projeto sustentável se a filosofia de financiamento não for, por exemplo, via finanças públicas. Tem que ser veículos, obviamente. Se forem veículos, ainda com a indústria de gás a funcionar, então os comboios elétricos aqui vão funcionar, porque é mais barato usar o gás para alimentar o desempenho das locomotivas do que qualquer outro tipo de combustível. E Moçambique é o que mais tem. Temos no norte, Cabo Delgado, temos na zona centro, que é Buzi, depois na zona sul nós temos Pantemane. Então, se cria 3 centrais aqui para alimentar o projeto, vamos assim dizer, de caminhos de ferro de Moçambique norte-sul, eu penso que é um projeto muito ambicioso. China também já fez um investimento de cerca de 20 mil milhões de dólares para uma província que pouco tem poder de compra, mas é um projeto sustentável, para ganhos até políticos. Por isso, nós temos que pensar em não ganhar tudo e muito em pouco tempo. Temos que perceber que o Estado não desaparece, temos que perceber que o índice demográfico ainda vai continuar a crescer. Então, nossos projetos de financiamento do Estado devem ser de longo prazo e não numa visão de 5 anos. Exato. Vamos passar para o nosso segundo tema e inicio exatamente contigo, Kumayo, que está relacionado com esta revisão em baixa de maior parte dos contratos pela Vulcam. Vulcam, que é a empresa que está agora a operar na província de Tete, em substituição da Vale. Queda dos preços internacionais, e isto está a afetar a nível doméstico o conteúdo local. Qual é o mecanismo que podia-se usar para prever questões iguais a estas? Porque obviamente que serão milhares de empresas, ou pelo menos unidades de empresas que irão fechar na província de Tete, porque haverá uma revisão em baixo dos seus contratos. Já estavam acostumados com um fluxo de receitas, e esse fluxo de receitas obviamente tinha a responsabilidade de realizar as despesas, o pagamento de funcionários, e com uma revisão em baixa de um grande cliente, pode prejudicar o funcionamento normal dessas empresas. Qual é o mecanismo que tinha que se usar previamente para tentar conter essas possibilidades? Bom, aqui nós já falamos neste mesmo painel com relação à questão da legislação, de um braço legislativo muito forte, e também a duração dos próprios contratos. São contratos com uma duração muito longa. Exato. E não há um braço legislativo muito forte que acompanha a realidade. Até existe uma legislação, mas não tem uma legislação que acompanha a realidade. Então, este problema da legislação vem ao de cima, porque os contratos, eles se estão a ser violados, é porque não estava clausulado que esta atitude era nem certa, nem errada. Havia uma lacuna. Então, o que naturalmente fez a Vulcan foi revisitar os contratos e poder perceber que havia uma margem de manobra para poder fazer revisão em baixa. Agora, em termos de mercado, este é um aviso de mau tempo à navegação, é um alerta. Exato. Porque se este monstro que é a Vulcan faz uma revisão, dizem que é aquele negócio que chamamos de efeito dominó, ou seja, vai consigo toda a cadeia de valor que mantinha a continuidade daquele serviço. Em termos de receita, vai reduzir aquilo que é a própria receita do Estado a receber. O Estado naturalmente que vai reduzir a sua própria receita. Volta a tocar a questão da legislação
que a grande questão deste tipo de contratos, estes contratos não são discutidos a nível nacional. São discutidos fora. Em praças internacionais. Em praças internacionais, tudo é clausulado, nós apenas aqui recebemos... É um contrato de adesão, se assim podemos dizer. Um contrato de adesão. Então, isto faz com que o executivo em si não tenha uma mão dura sobre essas medidas ad hoc, porque a dado momento eu considero que isto aqui eu até podia chamar fuga ao fisco. Seria uma fuga ao fisco, pelo meu entender. Um dos fatores que está a propiciar este péssimo clima de negócio é que grandes dos provedores dizem que a Vulcan tem uma preferência apenas por suppliers indianos, ou seja, os fornecedores indianos eles têm um preço melhor, tem aquilo que agrega maior valor a eles. Prejudicando aquilo que discutíamos na semana passada do conteúdo local. Exato, acaba prejudicando aquilo que é o conteúdo local. Então, assim, a acontecer isto, voltamos a um outro ponto que já discutimos aqui nestes painéis, é a questão da certificação. As nossas empresas moçambicanas, nem todas elas estão certificadas, têm as normalizações exigidas por estes megaprojetos como a Vulcan. Então, acabamos não tendo muita margem de discussão se não aceitar. Agora, o que vai acontecer é que isto é uma péssima notícia até ao consumidor final. Por quê? Porque aquela mesma empresa que prestava um serviço já não vai baixar as suas rendas, fica com um custo operacional muito alto, se calhar tinha até créditos com a banca para poder responder a um certo serviço, já fica apertado no seu crédito com a banca. Temos aqui a folha de salário, naturalmente que haverá... Há um efeito de cadeia que... Há um efeito de cadeia que eu poderia ficar aqui o programa todo a listar, mas isto é um sinal vermelho e não é muito bom. O próximo passo a adivinhar é a Vulcan a anunciar, se calhar, a redução daquilo que é a sua produção, e a redução da sua produção, naturalmente, depois, no futuro próximo, pode declarar nos seus balanços prejuízo. E não se pode fazer muito. Exato. Gil, como é que barramos essas possibilidades de haverem alterações ao longo do projeto de contratos a nível de fornecedores, prejudicando assim a questão do conteúdo local, que tem sido um tema que temos amplamente discutido neste painel, discutido e defendido, aliás. O doutor Comaio já avançou o problema e a solução, que é mexer com a legislação. Primeiro, essas empresas... Há esta possibilidade? A possibilidade, o Estado tem... O Estado tem o braço. Este poder de use império. Só para esclarecer um ponto, que eu até acho que é violação da Constituição. Se for a ver, num dos artigos, acho que é 101 ou 102 ou 98, por aí, da Constituição da República, há de perceber que os recursos são propriedade do Estado. Então, o Estado tem que maximizar os ganhos diretos e indiretos. Um deles é participar do seu tecido empresarial, quer privado ou público, nos negócios do Estado. A segunda é a questão da tributação, impostos e taxas. A outra é mesmo essa componente de ausência de uma determinada legislação que protege esse tecido empresarial, as tais PMEs ou outras. Por exemplo, está a falar de conteúdo local. Qual é a lei que protege essas empresas que participam dos negócios? Não existe. Não existe neste momento lei de conteúdo local. Aí entramos na componente de legislação. 2, há um problema que não sei se é possível resolver sem aval político, mas eu penso que, havendo vontade política, é preciso regulamentar o farm-in, o farm-out. Veja que este negócio saiu aval, que é o farm-out, e entrou a Vulcan, que é o farm-in. Exato. Não existe na indústria extrativa em Moçambique um regulamento sobre essas duas modalidades. É por isso que as duas negociações são feitas nas praças internacionais e o Estado apenas é comunicado aquilo que foi acordado. Às vezes subvalorizado, para não se pagar impostos significativos ao Estado. Por exemplo, estamos a falar dos carvões. Vamos deixar um pouco dos carvões. Vamos para aqui, na Bacia de Rovuma. 26,5% dos ativos da Anadarko, não é? Foram
comprados nas praças internacionais em 3 mil milhões, quase 3 mil milhões de dólares. Estamos a falar quase 2,9 qualquer coisa, mil milhões de dólares. Mas a venda global da Anadarko, com o Estado, não só, a venda global da Anadarko nas praças internacionais custou 55 bilhões de dólares. É do tipo, negociou-se 55 bilhões de dólares de todos os ativos da Anadarko no mundo, incluindo recursos de Moçambique. ok. Exato. E entre eles decidiram que os recursos de Moçambique valem quase 3 mil milhões de dólares. E nesses 3 mil milhões de dólares é onde o Estado cobrou as tais mais-valias. Então, são recursos subvalorizados. Por quê? Porque não existe um instrumento que regulamenta o farm in e o farm out. E vamos para o negócio da Vulcan e a Vale. Obviamente também aconteceu a mesma coisa nas praças lá internacionais, entenderam-se entre eles, naturalmente quiseram salvaguardar interesses internos das PMEs, mas tem essa prerrogativa da ausência, prerrogativa contratual e ausência do regulamento, da lei de conteúdo local. E as empresas moçambicanas naturalmente ficam vulneráveis. Porque... Qual experiência podemos tirar disto para os próximos projetos? Me refiro ao projeto da Bacia de Rovuma e essa discussão acesa que tem sido levantada a nível do conteúdo local. A experiência que se tem que tirar com isso é que o nosso quadro legal regulatório do setor da indústria extrativa ou está incompleto ou precisa ser revisto para ajudar o governo a maximizar os ganhos. Existe legislação completa para uma determinada área? Infelizmente não, mas existe aquilo que se chama legislação complementar para resolver alguma situação ad hoc. Situação ad hoc ou um problema pontual. Por isso existem os amendments, as emendas. As emendas é para resolver questões como essas. Por isso eu não concordo, por exemplo, quando se diz que não se pode rever um contrato. Não. Quando o contrato prejudica o Estado, tem que o Estado rever esse contrato. É claro, recursos pertencem ao Estado. Então o Estado não pode ficar com 30% e 70% para beneficiar os outros, o offshore. Não. Então esse contrato viola o comando constitucional. Exato. Por isso o próprio Estado tem que encontrar mecanismos para autoproteger-se. Gino, estamos aqui numa situação em que há redução dos preços a nível internacional. De um lado, também temos que dar razão à Vulcan por esta queda de preço do carvão a nível internacional, fazendo com que as receitas desta empresa caiam de forma substancial. E é uma característica esta própria para os produtos que são vendidos a nível do mercado internacional. O gás também é um exemplo deles. Isso dá-nos alguma experiência em relação... Hoje é o carvão, mas amanhã será o gás, e essa dependência em que o país tem em relação aos recursos, podemos tirar aqui um proveito do que está a acontecer em Tete? Bom, o que nós devemos fazer naturalmente aqui é ter um passo à frente, né? Hoje fala-se muito da questão do Fundo Soberano. Exato. O Fundo Soberano vem a responder esses up and downs das commodities. Isto quer dizer é que deve-se criar aqui um mecanismo para que haja uma reserva enquanto advirem lucros, para quando houver o downgrade, o Estado não fique prejudicado ou no fim de certo projeto não possa olhar e ver os ganhos que teve do mesmo projeto. Então, eu acho que há que identificar-se mecanismos iguais ao Fundo Soberano que estejam atrelados a estes projetos. Exato. Porque estes recursos são esgotáveis. Em algum momento esses recursos vão esgotar. E quando esses recursos já não existirem, nós vamos olhar casos, por exemplo, como Dubai, os Emirados Árabes. Exato. Quando olha-se para os Emirados Árabes, aquilo era deserto. O que eles fizeram? Foram buscar financiamento fora e foram buscar gente que sabia fazer. Colocaram o financiamento em dia, fizeram as infraestruturas, a gente que sabia fazer, e depois a receita que adveio das mesmas infraestruturas que eles investiram é que tornaram viável. Exato. O que eu quero tentar explicar é o seguinte, é que o que nós devemos aprender com estas experiências é rentabilizar esses projetos.
se for o caso de ir buscar, por exemplo, indústrias transformadoras, construção de infraestruturas que possam só beneficiar daqui a 50 anos, deve-se buscar... O caso do Brasil, da Estrada Nacional número 1, de uma via alternativa que sempre se discutiu, a questão também da linha férrea que liga talvez o Sul e o Norte, uma linha aérea que seja repleta de condições... O que tem que existir é estar um passo à frente. É isso que eu estou aqui a tentar explicar. Olhe o Fundo Soberano, não é? Parece que o Gil provoquei-lhe um bocadinho aí, quer dizer alguma coisa... Não, mas só acrescentando, é preciso mudar de paradigma. Vamos ser um pouco breves, Gil, para avançarmos para o outro tema mesmo. É preciso mudança de paradigmas. Os negócios da indústria, esta extrativa principalmente, tem uma componente, uma cláusula que os moçambicanos ainda se calhar não dominam lá quando negociam os contratos. Os financeiros chamam de hedge, economista. Sim, hedge. exato. Hedge significa o quê? Você fecha o preço. Só que quando você negocia o contrato e fixa o preço e não fecha, você é que fica vulnerável quando a empresa decide, por exemplo, rever os custos em baixa. Então, quer commodity como gás, petróleo, carvão mineral, mais outros minérios apetecíveis aos mercados internacionais, nós como Estado temos que fazer um hedge. Sim, o grande problema é que o Estado fecha sempre em contratos de chave na mão. É esse modelo que não tem que funcionar. Sim. Então, o hedge resolve grandes problemas. Quando os preços lá baixam e você fechou aqui ou fixou aqui, o prejudicado já não é o Estado, não são as PMEs, é a empresa. Sim. Exato. Mas quando tu deixas aberto, a empresa já tem a prerrogativa de renegociar em baixa todo o que é um contrato e ainda com o próprio Sim, Estado. o grande problema são os Então, contratos de chave na mão. Temos que começar a fazer o hedge na definição dos preços. Exato, Gil. Vou exatamente contigo para fecharmos no último tema, porque o tempo já nos corre mesmo. Os relatores da empresa Aeroportos de Moçambique revelam que houve um aumento de 29% do tráfego aéreo, mas uma queda, mas também um prejuízo do outro lado de 820 milhões. Como é que se explica um crescimento de um lado, a nível do tráfego aéreo, que pode justificar em parte o aumento da receita e do outro lado haver um prejuízo de 820 milhões de meticais? Duas hipóteses. A primeira é que a contabilidade pode estar a ter problemas internamente. E se calhar o ministro mande mais uma auditoria lá para ver o que aconteceu, à semelhança da LAM, que depois foi se descobrir que havia contabilidade errada. O ministro se calhar esteja também a se passar nos aeroportos de Moçambique. É uma hipótese. A segunda é que, falando uma linguagem popular, para se perceber, é que os aviões podem entrar muitos, mas lá dentro... Então, os aeroportos, nesse sentido, não faturam, porque a faturação dos aeroportos do mundo é em função do número de passageiros que o avião traz. Exato. Porque os bilhetes os custos do bilhete estão indexados nos custos operacionais dos aeroportos, no qual o avião vai ter que escalar. Então, essa é uma possibilidade. Se calhar temos muitos aviões a entrar, mas carregam 4, 5, 6 pessoas. Acho que é o caso do nosso país. Essa, se calhar, pode ser uma das melhores hipóteses, porque, por exemplo, se formos a olhar para a nossa LAM, os custos do bilhete são muito altos. 17 mil. Muita gente não usa avião porque os custos do bilhete são elevados. Daí que o avião pode circular várias vezes, do aeroporto em aeroporto, mas a transportar 4, 5 pessoas. Então é preciso implementar tarifas sociais. Gino, 820 milhões de prejuízo não são valores suficientes para fechar a empresa? Aliás, este foi o conselho do auditor. Eu aqui, já vou responder a sua questão a queima-roupa. Realmente é um red flag. É um sinal que a empresa não está boa e que devia ser convidada a fechar. Mas aqui eu olho dois cenários. O Gil aqui avançou duas hipóteses, eu também busquei duas hipóteses. O primeiro, um dos motivos que se calhar esteja por detrás destes números é um investimento que foi feito no aeroporto de Chongqing. Ou seja, a ADM faz um investimento no aeroporto de Chongqing. Quando se faz um investimento, espera-se que esta mesma infraestrutura gere receita para o pagamento do investimento na banca comercial. O que acontece é que o aeroporto de Chongqing não está a gerar tanta receita para o pagamento da banca comercial, para além de que os nossos serviços de aeroportos têm muitos serviços tercializados.
estamos a falar de segurança, ou seja, a cadeia de operadores tercializados nos aeroportos é muito alta. Ou seja, o endividamento que essas empresas têm com terceiros é muito alto. O segundo ponto é por causa da insurgência militar. Acompanharam que naquela zona de Palma tinha um ponto dos aeroportos. É um símbolo da praia. Quando houve aquela insurgência, quando se estabeleceu a insurgência, os aeroportos tiveram que novamente fazer um investimento colossal para colocar reposição. Para reposição. Então, ou seja, estamos a falar numa situação em que a ADM vai buscar crédito para o investimento, que esse crédito para o investimento torna-se crédito para o consumo. Então, não é possível uma empresa sobreviver numa situação destas. São vários fatores, podem existir outros, mas eu fui identificando estes fatores. Agora, voltamos à questão das PPs. Não é? Há uma necessidade aqui de voltarmos às PPs, ir buscar parcerias que vão dinamizar o negócio e para além de injetar, possam ter o poder administrativo nestas mesmas... Isso pode criar mais dinâmica e eficiência mesmo no processo. Vai garantir maior transparência, porque essas PPs têm suas políticas e o seu compliance que não está associado ao compliance do Estado. Exato. Então, foram esses fatores que eu identifiquei que possam ter contribuído para aqueles. E também para complementar, a máquina de gestão é muito pesada. Conselho de Administração, PCA, administradores, diretores de serviços, chefes de departamentos, repartições de secção. Esta máquina é muito pesada. Se for a ver muitas empresas, essas lucrativas, só tens CEO e os seus diretores. Ou tens o diretor-geral e outros diretores de serviço. Não, essa questão de presidente do Conselho de Administração... Só sob a massa salarial. Que está na lei do setor empresarial do Estado, eu penso que nas próximas revisões legislativas temos que ver se há pertinência mesmo em termos Conselho de Administração. Por quê? Porque o tecido empresarial do Estado tem tutela ao IGEP. O IGEP também tem Conselho de Administração. E depois tutela empresas que também têm Conselho de Administração. Dois PCAs, PCA do IGEP e PCA da Só tem um poder de decisão, mas... Essa engenharia... Todos em cima do milhão. Essa engenharia eu penso que é melhor revermos. Se tutela é IGEP, que tem PCA e administradores, então as empresas só podem ter direção geral, onde tem o diretor-geral e os diretores. O Conselho de Administração... Sim, a nível cimeiro só tem um que decide. E só eliminar 5 membros do Conselho de Administração, que anualmente, aliás, que mensalmente podem estar a consumir cerca de 3 milhões de meticais, isso já é um bom negócio para a própria empresa. Então, é preciso repensar na gestão das empresas. Vou pedir que dê seus pontos finais em relação ao programa e agradecemos pela sua presença cá. Bom, só parabenizar a PIEX, né? pela FACIM, e pude ver ali uma organização que deixa muito a desejar, estava bem organizado. Exato. E também desejar um ótimo feriado a todos os moçambicanos, que a efeméride que assinala-se amanhã e que tirem um dia para festejar e refletir para que tenhamos um país melhor. Exato. Gil, vou também pedir que dê os seus pontos finais e agradecer pela sua presença. Eu iria alinhar com o Dr. Camargo. Discordando um bocadinho, a organização é sempre aquela da sua criação. Então, a nossa filosofia é que o Ministério da Indústria e Comércio, bem como a PIEX, que organiza essas feiras, começa a pensar na economia digital da feira. Eu tentei passear quase 3 tendas, fiquei cansado, porque nem estava a saber para onde eu ia, o que ia procurar. Então, os nossos telemóveis devem nos ajudar a mapear o que existe nas feiras. Então, a tal economia digital, eu pensava que dos 250 milhões que se pretende investir nos próximos tempos, como o ministro de Indústria e Comércio disse, para remodelar os serviços da feira, tem que começar a pensar em hibridização da feira. Exato. Primeiro semestre, uma feira virtual, abria o Windows para todo mundo cadastrado, e vendia os estantes como vende agora, mas de forma virtual, com uma duração, por exemplo, de 1 mês.
os expositores estariam lá a vender os seus serviços ou a expor os seus serviços, e no final do ano já a feira presencial igual a esta. Por isso, esses serviços de modernização devem também incluir a economia digital da feira. Exato. Obrigado, Kumai. Mas em especial agradecer a ti, caro telespectador e estimado internauta, que esteve conosco nesse espaço sensivelmente 1 hora a discutir temas de pertinência nacional, desde a questão da província de Tete, que está relacionado com o projeto Vulcano, assim como a situação da empresa Aeroportos de Moçambique. Quarta-feira sim, este foi o nosso programa desta semana.